Jesus. Nós estamos falando sobre cristianismo. Essa palavra virou moda e virou moda de uma maneira muito negativa. As pessoas, por entrarem numa igreja, elas se intitulam crentes, evangélicas. E o comportamento delas é inadequado, não tem a ver com o verdadeiro cristianismo. Eu fui inspirado a trazer esta mensagem, essa série, hoje já deve ser a 4ª mensagem, porque eu tenho visto que está muito difícil se evangelizar, porque o mundo não tem visto cristãos de verdade. O mundo não tem observado o comportamento cristão. Nós temos visto, o mundo tem visto muita gente, entre aspas, crente, gananciosa, abusada, não respeita o direito do outro, não consegue se enquadrar no seu metro quadrado, obedecendo a ordem de Jesus de evangelizar e discipular. Ontem de manhã, a Ilma ligou a televisão e na Band, eu ouvi 2 pastores famosos no Rio de Janeiro falando exatamente isso, que Jesus vai voltar e a noiva está dormindo. Um falou isso. O outro disse: Deus deu sonhos para os seus filhos, mas as pessoas não conseguem ter os sonhos realizados, materializados, porque elas não querem acordar. Parece que um conversou com o outro e falou: vamos falar sobre isso. Mas não, isso é obra de Deus. Vamos recapitular o que o Senhor está nos ensinando sobre cristianismo. Isso é tão velho, tão velho, tão velho, e eu não entendo por que pessoas ou desistem de viver um cristianismo para viver da maneira como ela quer. Ela tem esse direito, Deus deu esse direito. Eu não preciso fingir que sou um pastor. Se eu não gosto da vida espiritual, eu não tenho que viver assim. Eu até faço um apelo: quem não consegue, quem não conseguiu se enquadrar dentro do Evangelho, porque o Evangelho não vai se adaptar a ninguém. Nós temos que nos adaptar ao Evangelho. Nós precisamos viver de acordo com o Evangelho. Nós precisamos nos posicionar como discípulos de Jesus. E existem aí pelo menos três exigências para ser discípulos do Senhor. Vamos recapitular isso para a gente avivar a nossa mente, avivar nossa memória. Se você não é, e aí eu falo para você que está na rede social me acompanhando, se você não é, não diga que é, porque escandaliza, dificulta. Ah, mas o fulano tem boas intenções. Qual o ditado? Não podemos ter apenas boas intenções, temos que ter testemunho firme de vida cristã. Em primeiro lugar, discípulos são chamados de cristãos porque conseguem passar pelas tribulações como pessoas mais do que vencedoras. Quando o mundo olhar para nós, cristãos, não temos que esconder o câncer que a gente tem, não temos que esconder que a nossa vida conjugal não está muito bem. Nós só temos que viver como pessoas que acreditam no Senhor e esperam no Senhor. E o mundo precisa ver que a nossa fé e esperança está no Senhor. Em Antioquia, depois de mais de 50 anos que Jesus subiu aos céus,
os cristãos foram reconhecidos, os discípulos foram reconhecidos como cristãos. Sabem por quê? Não porque estavam prósperos, não porque estavam ganhando dinheiro e a vida material melhorou, mas porque estavam de pé no meio de uma grande tribulação. Estavam louvando a Deus no meio das tribulações. As pessoas estavam ajudando umas às outras, não havia pessoa necessitada, porque a igreja se mobilizou para que não houvesse necessitado dentro da igreja. Em segundo lugar, discípulos são chamados de cristãos porque a mão do Senhor está com eles. Em terceiro lugar, discípulos são chamados de cristãos porque são pessoas que foram convertidas e não convencidas. E existe uma grande diferença em convencimento e conversão. O convencido é aquele que crê, mas não consegue viver. O convertido é aquele que crê e vive conforme está escrito. Em quarto lugar, discípulos são chamados de cristãos porque conseguem ser boas notícias. Não são escândalos. São boas notícias, despertam curiosidade para a verdadeira igreja. Em quinto lugar, discípulos são chamados de cristãos porque para eles, para os discípulos cristãos, a graça divina é a prioridade e muito suficiente. Quando Paulo pediu para que Deus tirasse aquela enfermidade dele, nós estamos falando do apóstolo Paulo, tinha uma enfermidade que ele definiu como um espinho na carne, e ele orou a primeira vez, Deus não falou nada. Aí, quando Deus não responde, a gente pode pedir de novo, e ele pede a segunda vez, e Deus não falou nada. Então, se Deus não respondeu sim ou não, a gente pode continuar pedindo. E aí ele pede a terceira vez. E na terceira vez Deus disse para ele: não, eu não vou tirar isso. E isso cai por terra o conceito de que crente não fica doente. Porque o grande apóstolo bíblico tinha uma enfermidade. E se você quer mais precisão nesta enfermidade, era nos olhos. Ele tinha dificuldade para enxergar, o apóstolo Paulo. Ele precisava de auxiliares para escreverem as cartas. E aí na terceira vez, quando ele pede, Deus fala assim: não, a minha graça te basta. Paulo não se esperneou, Paulo não falou: eu vou rasgar os livros, as epístolas que eu escrevi, porque eu te sirvo, o que o mundo vai pensar? Ele continuou servindo, adorando e amando e influenciando pessoas para seguirem Deus. A graça divina é prioridade e suficiência na vida dos discípulos chamados cristãos. Em sexto lugar, discípulos são chamados de cristãos porque têm firmeza de coração. E essa firmeza de coração é que mantém cada cristão permanente no Senhor. Quem é de Cristo nunca vai se desviar. E se desviar, vai retornar. Pode escrever isso que eu estou falando, vai voltar. Quem tem filhos aqui? Se o seu filho debandar para um caminho ruim, você vai deserdá-lo, você vai dizer: não quero mais você como meu filho? Em Fátima, você tem essa experiência. E hoje, Paulo é uma bênção. E é nisso que Deus aposta, que os filhos dele são, e se deixaram de ser, serão uma bênção. Você entende isso? Então hoje é tempo de retornar, de voltar. O filho que está desviado, como aquele filho pródigo, o cara não quis viver conforme as regras da casa do pai, e aí o pai era muito rico,
E ele falou para o pai: me dá o dinheiro. Olha que afronta aquele pai, porque o pai não tinha morrido, a herança só podia ser distribuída depois da morte. É como se ele desejasse o pai morto. Mas o pai deu a parte dele. Mas tem irmãos que dizem assim: esse cara não merece mais uma oportunidade. Mas aquele pai ficou aguardando o filho voltar. E quando o filho voltou, é isso que muito crente evangélico não entende. Quando aquele filho voltou, o pai saiu ao encontro dele de braços abertos, levou ele para dentro de casa, botou um anel no dedo dele, botou uma sandália, uma roupa nova. E quer saber? Quando aquele pai morreu, ele desfrutou novamente dos 50% que ele tinha direito. E para muita gente dentro da igreja, quem saiu não pode mais, está perdido, você não tem jeito. Deus não joga ninguém fora. Fala para quem está: Deus não vai jogar você fora. Agora você vai comer alfarroba de porco se você sair de perto de Deus. Mas quando você ficar com doença no estômago, vomitando, náuseas, e lembrar: na casa do meu pai é muito melhor, e voltar, o pai, porque esse pai não fala: bonito o que você fez. É assim que nós fazemos com quem vai embora: bonito o que você fez, né? O que você quer agora de mim? O pai não faz isso. O pai se alegra, o pai abraça. Em sétimo lugar, discípulos são chamados de cristãos porque são cheios do Espírito Santo e de fé. Espírito Santo. Em oitavo lugar, discípulos são chamados de cristãos porque se unem aos pastores, se unem aos bispos, estão unidos na igreja, mas principalmente estão unidos com o Senhor. Porque não adianta estar unido com o bispo, com o pastor, com a igreja, se não está unido com o Senhor. A evidência número 1 do cristianismo não é unido com o pastor e com a igreja, é unido com o Senhor. Você está entendendo isso? Diga aleluia. Existem 4 maneiras de viver o cristianismo. Eu estou recapitulando o que a gente já ouviu. A primeira maneira de viver o cristianismo é esperando novos céus e nova terra. E quando eu espero novos céus e nova terra, isso tem a ver com a volta de Jesus. Jesus vai voltar. Quando eu espero, eu estou vivendo o verdadeiro cristianismo. Eu estou dizendo com a minha esperança no novo céu e na nova terra, que aqui não é o meu lugar. Porque quando eu espero alguma coisa, é que eu quero viver ou possuir, tomar posse daquilo. A segunda maneira de viver o cristianismo é me empenhando numa vida reta, numa vida ética, numa vida comprometida com a verdade, uma vida empenhada com Deus e com tudo que diz respeito a Deus. Se isso não diz respeito a Deus, eu não posso viver e nem me empenhar por isso ou por aquilo. A terceira maneira de viver o cristianismo é lendo, meditando e estudando as Escrituras Sagradas. Eu vou perguntar só para você ficar pensando, não é para você responder e nem se expor publicamente. O que Deus falou contigo hoje através da Bíblia, da sua leitura? Tá bom, hoje ainda está muito cedo, não deu tempo. O que Deus falou contigo ontem através da Bíblia? Mas ontem não deu porque você teve que descansar, que trabalhou a semana toda. O que Deus falou contigo através da Bíblia na sexta-feira? Na sexta-feira eu tive que trabalhar. E quando é que Deus fala contigo? Qual é esse cristianismo que Deus não fala com a gente? Que cristianismo é esse que Deus só fala com a gente num culto? Cristianismo
é um estilo de vida, é uma maneira de viver em que a gente está conectado com o Cristo do cristianismo. A quarta maneira de viver o cristianismo é crescendo em Cristo. Eu hoje já não sou mais um menino de 35 anos atrás, quando me converti. A leitura, o estudo e a meditação das Escrituras me fizeram crescer. E esse crescimento me fez me empenhar numa vida reta. E isso me faz esperar novos céus e nova terra. Para de dar desculpas. Comece a viver o cristianismo verdadeiro hoje. Deus está te chamando hoje. Fala isso para quem está ao seu lado. Deus está te chamando hoje. Vamos para a mensagem de hoje. Porque hoje o Senhor vai nos ensinar que o cristianismo exige alguns requisitos. Vamos abrir a Bíblia em Colossenses capítulo 4. Abre a sua Bíblia, por favor. Eu já pensei em colocarmos várias Bíblias nas cadeiras para as pessoas que não trazem Bíblia. Mas aí eu pensei também, isso vai encorajar as pessoas a não andarem com a Bíblia, principalmente vindo para a casa de Deus. E agora a tecnologia é uma coisa tão maravilhosa que a gente pode ter Bíblia no smartphone, em qualquer tela. Eu uso a Bíblia na tela, para mim é muito mais fácil. Vocês precisam ler, senta aqui perto deles, pastor, dá uma carona para eles aqui, todos precisam estar lendo a palavra. Colossenses capítulo 4, vamos ver o primeiro requisito para um cristianismo verdadeiro. Vamos ficar em pé para a leitura desse primeiro texto, por favor. Colossenses capítulo 4, versículo 2. Acharam? O que está escrito aí na sua Bíblia? Só até aí. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Pode sentar. Perseverai na oração. A nossa igreja está orando todas as noites às 18 horas, no Facebook, no Pai Nosso com o nosso Pai. Cada culto a gente ora por estes casos. Não foi só hoje que a gente fez essa oração. Eu sou acordado de madrugada para orar. Veja, a recomendação não é persevere na vida, no tempo difícil, na tribulação. Perseverai na oração. É aquele momento em que você vai falar com Deus e Deus vai responder você. Sabe por que a vida cristã fica chata? Porque a gente não é ensinado devidamente que nós temos que ter uma relação com Deus. Você sabe por que alguns casamentos acabam? Não é nem por traição, muitas vezes não é traição, não é adultério, não é falta de dinheiro. Sabe por que casamentos acabam? Falta de comunicação. O marido só sabe responder né, não, sim, não sei, vamos ver, quem sabe, se Deus ajudar. Como é que foi isso lá? Foi bom. Mas fala direito, foi maravilhoso. Isso não é comunicação. E aí, geralmente as mulheres ficam frustradas no casamento, porque a mulher precisa. Estão entendendo? Ó. Ou você acha que Deus não quer conversar contigo? A oração é isso. A oração é você falar, entra no teu quarto, Senhor, eu não estou aguentando, mas seja verdadeiro, seja sincero, seja honesto.
Porque tem muita gente que faz tipo: ó amado Deus, soleníssimo Senhor Todo-Poderoso, eu não aguento mais, mas em Ti eu sou mais do que vencedor. E no coração não é isso. Não quer viver assim, não sabe viver assim. E Deus sabe o que eu fico imaginando Deus quando alguns tipos colocam diante dele assim, impostando a voz, parecendo um pato. Do lado de fora, sobre o lago, ele está calmo, sereno e tranquilo. Você olha para o pato e diz: que coisa linda. Mas se você for lá para baixo d'água, você vai ver o patinho lá, todo agitado. Perseverar na oração. Muitos têm perseverado em muitas coisas, mas não conseguem perseverar na oração. A oração é o segredo da vitória. É na oração que você pede uma vez, duas vezes, três vezes, Deus não responde, mas Deus vai responder. Mas se você só ora uma ou duas vezes e Deus se programou em te responder na quinta vez, você ficou sem a resposta. Fala para quem está ao seu lado: persevere na oração, porque Deus vai responder. Moisés disse para o povo, para Josué: eu vou lá em cima no monte, eu vou ver o que Deus tem para nós. Estavam saindo do Egito, de uma escravidão, e Moisés queria a instrução de Deus para ir para a terra de Canaã. Aí Moisés subiu. Eu fico imaginando alguns pastores, agora é para o pastor, é para mim também. Eu vou buscar a Deus para ver o que Deus tem para nós. Aí fica 15 minutos na presença de Deus, porque Deus está na presença de todo mundo em todo o tempo. E ele ora 15 minutos e ele desce e diz: Deus falou para a gente ficar aqui mesmo. Deus nem respondeu, nem teve tempo. Moisés subiu o monte, ficou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias. Quem disse que Deus responde na mesma hora? Quem disse que Deus tem que responder na mesma hora? E às vezes Deus demora a responder, sabe por quê? Deus sabe que se te der a resposta, você vai sair de perto dele. Deus quer você perto dele. Fala para quem está falando: Deus quer você perto dele. Deus quer você conectado com Ele. Hoje em dia está tão interessante. Você contrata alguém para limpar a sua casa, a primeira coisa que ela pergunta é: qual é o Wi-Fi da casa? Como é que essa pessoa vai trabalhar? Ela vai ficar olhando a internet? Como é que ela vai trabalhar? Primeira preocupação nossa é como me conecto com Deus. Perseverança na oração. Segundo requisito do cristianismo: vigilância com ações de graças. Muita gente que tem orado tem escorregado. Muita gente que tem orado tem derrapado. E aí eu me refiro a Davi, o maior adorador de todos os tempos. O cara não resiste à mulher do soldado dele. Aquele cara tinha uma relação com Deus inconfundível. A maioria do livro dos Salmos foi escrita por ele. Como é que o cara cai diante de uma mulher, tendo várias mulheres? E ele orava, ele louvava, ele adorava. O que aconteceu com Davi? Não vigiou. É por isso que Paulo está falando: vigiando com ações de graças. Mas não é vigiando igual um zumbi, como um extraterrestre. Tudo é pecado. Ai, cuidado, isso vai dar choque, isso vai me pegar, isso vai me derrubar. Aí ele está dizendo: vigiando com ações de graças. Quando você começa a agradecer a Deus, o inimigo não te resiste. Não adianta, não é lucrativo e nem abençoador orar sem vigiar. Jesus disse isso: orai e vigiai. Nem tudo o que parece é. Cuidado com quem está perto de você. Cuidado com o que estão dizendo para você. Porque até modificam a palavra para pregar uma mensagem.
Vigie. Fala para quem está ao seu lado, vigie. Versículo 3, vamos lá. Versículo 3: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta, a palavra, a fim de quê? Pelo qual também estou, para que eu o manifeste como devo fazer. A minha pergunta: você está clamando, suplicando pela minha vida? Não é para responder, é para pensar. Será que nós temos suplicado pela vida dos ministros do Evangelho? Então por que tem tanto suicídio atualmente? Se eu cair, eu tenho 50% de culpa nisso, e você tem 50% de culpa nisso. Porque o que diz a Bíblia? Muito pode, por sua eficácia, a súplica dos justos. Eu clamo por você, você clama por mim. Eu suplico por você, você suplica por mim. Eu preciso muito das suas orações. Infelizmente, até por uma questão dos próprios ministros do Evangelho se apresentarem como super-homens, como heróis da fé, as pessoas acham que nós não precisamos. Gente, eu sangro, eu suo, eu tenho fome, eu sinto dor, eu passo mal. Eu também não tenho vontade de vir algumas vezes. Tem dia que eu não quero levantar da cama. Tem dia que eu quero viver uma vida como fosse um irresponsável, porque eu sou humano. Deus não escolheu anjos para fazerem esta obra que Ele me concedeu, me mandou fazer, e tantos outros fazem. Nós precisamos das orações de vocês, nós precisamos que vocês chorem por nós. É o que o apóstolo Paulo está falando: suplicai ao mesmo tempo que vocês perseveram na oração, vigiando com ações de graça, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta, a palavra. Eu estou pedindo a Deus um lugar para a gente ir, um lugar, porque aqui também foi uma outra bênção que Deus nos concedeu, mas eu acho aqui muito pequeno. Eu peço que Deus abra a porta. Estou pedindo a Deus para que traga para cá pessoas que estão desviadas, que estão fora da igreja. Suplicai por mim, gente, para que Deus nos abra a porta, a palavra. E eu quero continuar pregando a palavra até o último dia da minha vida. Suplicai pela minha voz, pelas minhas pregas vocais. Há 35 anos falando, pregando, e graças a Deus eu não tenho sentido mais nada. Fico rouco, sim, mas é o desgaste, mas não tem nenhuma infecção, inflamação. E eu creio que resposta de súplicas. Supliquem por mim, pelos pastores. Quando você vê um pastor na televisão, suplique a Deus pela vida dele. Fala para Deus: Senhor, se isso aí vai fazer deste homem estar em evidência, vai fazer este homem se perder, se afastar, tira ele da televisão. Supliquem pelos homens de Deus. E ele fala no versículo 4: para que eu o manifeste como devo fazer. Supliquem pela minha vida, para que eu faça como eu devo fazer, como Deus quer que eu faça, e não como eu quero fazer, mas como eu devo fazer. Versículo 5, o que está escrito aí? Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. Quarto requisito do cristianismo: comportamento com sabedoria. Ontem fui a uma festinha de aniversário, e o texto que eu li ontem na manhã é aquilo que Tiago fala: ouça mais e fale menos. E eu fui para aquela festa ontem com esta orientação do meu pai. Falei, mas me contive. Respondi mais do que falei.
Até que chegou um momento, uma sobrinha chegou e falou: tio, você está triste, você está tão calado. Eu não falei para ela, mas me deu vontade de falar: o papai do céu mandou ficar mais calado do que falando. Como é que eu ia me comportar assim se eu não tivesse falado com Deus de manhã? Está dando para entender? Como é que alguém pode se comportar com sabedoria se não sabe o que Deus está querendo que ele faça? Porque Deus podia falar para mim: quando você chegar lá, comece a pregar o Evangelho de João. Mas Deus não falou isso. Comportamento com sabedoria, e não é sabedoria da inteligência, do intelecto, a sabedoria dos altos céus. Você está aí? Quinto requisito nesse versículo: aproveitamento das oportunidades. Aproveitar as oportunidades com sabedoria. Nem tudo que acontece, que vem às mãos, é uma oportunidade para a gente aproveitar. Tem algumas oportunidades que é para a gente descartar. É laço, é armadilha. Então, o quarto requisito é comportamento com sabedoria. Sabe essa coisa assim, olha só, comigo é assim, eu falo mesmo, eu sou verdadeiro, esse negócio de... Não, eu vou falar mesmo. Você tem que falar, mas tem que escolher a hora certa, o momento certo, a palavra certa. Isso é falta de educação. Falar porque vem na telha, falar porque tem que falar. Eu sou verdadeiro, eu sou honesto, comigo não. Sabe aquele super sincero? Sabe aquele cara? E você está tão magro. E o que está acontecendo? Você está doente? Isso está parecendo um câncer. Não, eu falo. Comigo é assim, eu falo logo. Não, você não tem que falar o que não foi te perguntado. Você tem que respeitar o outro. E finalmente, para encerrar, a versículo 6. O que está escrito aí no versículo 6? Olha só, a palavra, último requisito: a palavra, a fala, a comunicação. O que você entende por seja sempre agradável? Temperada com sal, para saber de como deveis responder a cada um. Esse é um dos requisitos do cristianismo. Você já viu que tem palavra aí tão salgada, que você não consegue ouvir. O sal afeta os tímpanos. A palavra tem que ser temperada. Você pode ser tão nobre falando isso que você está fazendo, não está agradando a Deus. E Deus quer te levar para o céu. Como Deus vai te levar para o céu? Você se comportando assim. Isso é uma maneira de falar. A outra maneira de falar é: você vai para o inferno. Você vai ser estorricado junto com tanto bandido, tanta prostituta, porque você não está dando honra para Deus. Existem várias maneiras, sem deixarmos de ser honestos, verdadeiros, transparentes, sem faltarmos com a verdade. E quem vos fala é alguém que já muitas vezes usou a palavra destemperada. Quem vos fala é alguém que, sabe, é tão bonito você, uma vez uma pessoa fala e a pessoa logo rebate aquele raciocínio rápido, veloz, e responde com uma ironia. É tão ruim a gente conversar com um irônico, com alguém que faz piada, porque às vezes o nosso caso não é nada para o outro, mas em nós está doendo demais, não é não? Às vezes o teu caso, só você sabe o que você está passando e quem você confidenciou.
Como é que eu posso tripudiar em cima disso? Como é que eu posso ignorar tua lágrima? Eu preciso aproveitar a oportunidade para ser um instrumento de Deus para aliviar tua dor. Isso é um requisito do cristianismo. Mas sem compactuar em você caminhar no mesmo erro, na mesma direção errada. E eu falei demais. Já falei o suficiente. Nós precisamos viver um cristianismo de Cristo. Não um cristianismo modernizado, sem os padrões de ética e de santidade e de espiritualidade. Nem todos os caminhos levam a Deus. Nem todas as religiões que são chamadas de religiões religam o homem a Deus. Porque se você quer saber, o significado da palavra religião vem do latim religare. E significa religar o homem para Deus, conectar o homem com Deus. E se alguma religião existe sem verdadeira banda larga do homem com Deus, que é Cristo, porque Ele próprio disse, eu sou. Qualquer religião sem Cristo na cabeça está usando o nome de religião errada, porque religião é religar o perdido ao Salvador, é religar o homem, o humano com o divino, é religar o perdido com o salvo, para a salvação. Isso é religião. Então, com todo respeito aos que se dizem, para mim só existe uma religião, é Cristo. Cristo é a verdadeira religião. Não estou falando de igreja, não estou falando de nenhuma igreja, estou falando de Cristo. É em Cristo que vivemos o verdadeiro cristianismo. Sem Cristo não existe cristianismo. Sem Cristo não existe uma religação, uma conexão com Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e sem mim ninguém vai, ele não fala, ninguém vem ao Pai. Por quê? Porque Cristo está no Pai e o Pai está em Cristo. Mas eu creio no Senhor, mas eu vivo a minha vida assim, na minha casa, tranquilo. Errado. Deus quer trabalhar você estando junto com outras pessoas chatas. Eu cresço quando eu estou junto com você. Você me ensina a perseverar, a ter paciência e vice-versa. É essa coisa de sair de casa e vir para a casa de Deus. É essa coisa da gente ofertar, dar o dízimo, que nos ensina a desprender, nos desligar e superar e vencer e não ser escravizado com o dinheiro. À noite tem mais sobre o cristianismo. Amém? Amém. Nós vamos ali para a nossa sala de morte e vida. Nós vamos matar a Manu. Avisa lá, por favor, a Ilma lá, que Manu está lá com ela. Gabi, dá um pulinho lá, por favor. Avisa lá para se prepararem. Obrigado, Alice. Deus te abençoe. Já oramos por você. Obrigado, Cíntia. Deus abençoe a todos conectados. Deus abençoe rica e abundantemente. Eu vou desligar vocês, porque agora a gente vai para o batismo. Vamos ficar em pé? Fala para a pessoa que está ao seu lado assim, ó. Deus quer que você viva o verdadeiro cristianismo. Fala assim, cuidado com o genérico. Cuidado com o genérico falsificado.
Que a pior coisa é você comprar um genérico que é mais barato e deveria funcionar, né? Mas aí ele não faz nada, porque é só água com açúcar. Existe cristianismo água com açúcar. Então o verdadeiro cristianismo, ele nos transforma, e essa transformação dói. É igual uma lagarta virando borboleta. A lagarta é horrível, seco, rastejante, até que chega uma hora que ela é linda, né não? Põe a mão no seu coração, por favor. Quem está aqui hoje pela primeira vez? Não me mandaram aqui os nomes de vocês. Nome? Humberto. Cristina. Patrícia. Caio. Aqui, pela primeira vez. Sei que nós nos conhecemos. Aqui. Márcio, Marcelo, Thiago. Quem mais pela primeira vez? Pastor. Primeira vez aqui. Quem mais está pela primeira vez? Quando eu voltei, mas as crianças nós já olhamos. Quando eu voltei da Califórnia, eu vi lá na igreja uma coisa muito bacana. O pastor não fez referência nenhuma dos visitantes e no final ele falou: quero orar pelos visitantes. E aquilo ali me falou comigo, sabe? E desde que eu voltei, eu estou com esse propósito. No final de cada mensagem, orar pelos visitantes. Vou pedir que vocês ponham a mão no coração, assim, vocês que estão pela primeira vez aqui hoje. Senhor, muito obrigado pela presença destas vidas aqui. Muito obrigado por nós conhecermos estas pessoas. Eu não sei a fé delas, de todas, mas eu quero pedir a tua bênção. Quero pedir que a tua presença saia no coração, com elas daqui. Que o Senhor vá com elas daqui. Que o Senhor esteja no coração de cada um destes visitantes. Que cada um possa, através dessa mensagem, entender o verdadeiro e querer viver o verdadeiro cristianismo. Eu abençoo cada um destes visitantes, no nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo de Deus. E todos digam: amém. Que Deus te abençoe.